As notas do Exército já não estremecem a República. Antes não eram chamados de notas, mas de pronunciamento ou manifestos. Lembram-se do Manifesto dos Coronéis de 1953, que acabou provocando a agonia do governo e o suicídio do presidente Vargas em 54? Hoje não merecem nem manchete do Jornal Nacional, da Globo. É porque os militares passaram, sem querer ou obrigatoriamente, a jogar o jogo político. Uma nota dura contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que associou o Exército aos riscos que corre o governo Bolsonaro de provocar um genocídio com essa política de negacionismo da Covid-19. Gilmar Mendes, com efeito, se excedeu ao falar de genocídio e associar aquilo ao Exército e ao governo Bolsonaro, o que não ocorre ainda na realidade. Mas também os ministros militares não se preocuparam em responder às críticas do Gilmar Mendes, que era justamente a ocupação militar do Ministério da Saúde sem qualquer fundamento, principalmente numa situação que o país vive de pandemia dessa Covid-19. E, além do mais, tem o fato de os militares ocuparem postos chaves do governo. Dizem que são mais de 1.000 militares oficiais dos diversos ramos das Forças Armadas. E, além desses militares, tem os agregados, que são os parentes ou amigos dos militares que foram indicados para o governo e que totalizariam quase 3.000 indicados para funções públicas, normalmente exercida pelos civis. Mas vamos ver aqui essa nota dos militares e a decisão do ministro da Defesa de recorrer, de representar o ministro Gilmar Mendes junto à Procuradoria-Geral da República. Diz aqui nessa matéria do Estadão que Ministério da Defesa vai à PGR contra Gilmar por declaração sobre o Exército se associando a genocídio. O ataque gratuito às instituições de Estado não fortalece a democracia, afirma Fernando Azevedo, em nota subscrita pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, anunciou nesta segunda-feira que vai encaminhar uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. O motivo é a declaração do magistrado, no sábado, de que o Exército está se associando a um genocídio em referência à crise sanitária instalada no país em meio à pandemia da Covid-19, agravada pela falta de titular no Ministério da Saúde. O fato é que o Ministério continua aí, ocupado pelos militares, com um ministro-general interino, porque ele até agora nunca foi devidamente ratificado, confirmado como o titular da pasta. Diz mais a nota. Comentários dessa natureza completamente afastados dos fatos causam indignação. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. O ataque gratuito a instituições de Estado não fortalece a democracia. Eles falam instituições do Estado, mas na verdade querem dizer instituições militares, que se consideram acima das críticas. Ora, se os militares estão envolvidos
metidos até o pescoço nesse governo, inclusive nomeando e indicando não só militares, mas parentes dos militares para ocupar postos no executivo. Como é que não se expõem às críticas? Como é que não gostam de críticas? Porque o jogo político é para ser jogado politicamente, inclusive com essas paixões e esses excessos de linguagem, como foi o caso do ministro Gilmar Mendes. No mesmo diapasão vem o vice-presidente da República, também general de exército aposentado, o Hamilton Mourão, dizer que Gilmar ultrapassou o limite ao associar exército a genocídio na saúde. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, forçou a barra e ultrapassou o limite da crítica. Aí tudo bem, o Mourão, que é um general, ele na verdade, ele não responde ao povo, não responde às forças populares que o teriam elegido presidente da República, porque ele foi escolhido como vice na chapa do Bolsonaro, que, claro, foi o Bolsonaro que trouxe esses votos. O Mourão praticamente era desconhecido e não tinha voto nenhum. Então ele fala diretamente ao alto comando do Exército, que o designou como candidato a vice e hoje vice-presidente da República. O ministro também cuidou de não elevar a temperatura, nem fazer ameaças, como antes faziam aqueles pronunciamentos ou manifestos militares. Veja o que ele diz aqui. Apesar do desgaste com Gilmar Mendes, Mourão afirmou que as tensões entre os poderes diminuíram nos últimos tempos. De acordo com ele, o presidente Jair Bolsonaro escalou ministros como Jorge Oliveira e André Mendonça para restabelecer as pontes com o STF, o Supremo. Nós tivemos um período meio conturbado no relacionamento do Executivo com o Legislativo e Judiciário, que nos últimos tempos essas tensões foram se reduzindo, avaliou o vice-presidente. E onde está o Bolsonaro lá se recuperando da sua Covid, né? O Bolsonaro que estava à frente de todas aquelas manifestações contra o Supremo, contra a democracia, e arrastando também os militares, sobretudo aqueles de seu gabinete, são vários os generais de exército, comandando o Palácio do Planalto. O Bolsonaro parece que tomou juízo e agora está agindo por trás. Ele apenas designa os seus porta-vozes para falar por ele, o que deveria ter acontecido desde o início do governo, porque um presidente da República não pode se expor ao debate político diário, que é muito traiçoeiro e pode, inclusive, lhe trazer sérios danos, não só à sua estabilidade política, como a estabilidade do próprio regime democrático.